Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live nossa. Como prometido, às 8 horas nós vamos dar início à nossa live. Tá faltando ainda alguns minutinhos e vamos aguardar os nossos convidados, porque será um prazer participar desse momento de desenvolvimento pessoal, no qual eu vou adorar compartilhar com vocês. Então, enquanto as pessoas vão chegando, eu quero reiterar meu compromisso de que eu vou deixar um e-book para cada pessoa que participar. Eu peço que vocês deixem seu e-mail, que eu vou enviar um e-book que eu fiz com o maior carinho. Ele aprofunda um pouquinho mais acerca do nosso assunto de hoje, que é o mindset. E também perguntas. Eu vou adorar feedback. Quero de vocês opinião, quero perguntas. As perguntas eu me comprometo a respondê-las na próxima live, porque hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso, e eu quero deixar todo mundo à vontade, tranquilo, para colocando as perguntas, para que nós possamos compartilhar esse conhecimento. Eu também me comprometo a desenvolver outras lives, né? nas quais eu vou dar o nome de desenvolvimento pessoal. Então será nosso encontro quinzenal, semanal, de acordo com as possibilidades, de acordo com o nosso tempo. Nós vamos desenvolvendo as lives e vamos compartilhando nossas experiências e nossos momentos e acrescentando um pouquinho mais ao nosso desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que nós conseguimos ir aprendendo ao longo dessa caminhada que eu estou aprendendo com o coaching, porque o coaching foi muito importante para a minha vida e eu gostaria muito de compartilhar com as pessoas, com o maior número de pessoas possíveis. Muito bem, mas vamos lá, já são 8h01 e eu acredito que as pessoas vão chegando, e de acordo com o que vão chegando nós já podemos dar início, né? Recebi aqui o sinal de que já tem algumas pessoas que estão aqui. Eu só tenho que agradecer, agradeço muito por estarem compartilhando comigo esse momento. Muito bem, como eu prometi, hoje nós vamos falar de mindset. Mas o que é mindset? Mindset é uma palavra que vem sendo muito difundida. Ultimamente, particularmente, a gente ouve se falar muito em mindset. É uma palavra da moda, é uma palavra que ela deriva do inglês, e aí tudo que deriva, né, todo estrangeirismo, né, vira moda. Então, hoje em dia, é muito na moda falar mindset. Como é o seu mindset? Como está o seu mindset? E nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre mindset. Eu quero adiantar que nós não temos aqui a pretensão de esgotar esse assunto, porque ele é um assunto muito vasto. Nós não temos condição de esgotá-lo numa live, num e-book, em livro. É realmente um assunto muito interessante. Mas vamos ao início. Mindset, como eu disse, é uma palavra que deriva do inglês. Ela significa mind, mente, e set, configuração. Portanto, mindset significa a configuração mental, a configuração da nossa mente. Significa de como nós enxergamos o mundo à nossa volta, como nós vivenciamos. Muito bem, o mindset, ele já vem sendo estudado há vários e vários anos, há milhares, por grandes pesquisadores, por grandes filósofos, enfim, espiritualistas já usam muito o mindset, já falavam muito do mindset. Mas os cientistas também atualmente chegaram a essa conclusão de que o mindset é a forma configurada da nossa mente. E uma das grandes pesquisadoras
maior autoridade da psicologia é a doutora Carol Dweck. Ela é de Stanford, ela é uma doutora em psicologia e ela é uma pesquisadora sobre mindset. Segundo Carol Dweck, nós temos 2 tipos de mindset. Quais sejam? O fixo e o de crescimento, ou progressivo. Carol Dweck diz o seguinte: as pessoas que têm um mindset fixo são aquelas pessoas que compreendem que nasceram assim e vão continuar assim. Ou seja, são aquelas pessoas que não querem sair da zona de conforto. Elas já atingiram um patamar, uma carreira, um posto, e ele não faz mais nada para melhorar. Ele entende que aquela forma de vida dele está suficiente. Ele não faz questão. Se aparece algum problema, ele não vai tentar. Se aparece alguma novidade no campo profissional, digamos, ele fala, não vou mexer com isso não, eu estou muito bem assim. Ainda que seja algo que pode melhorar o seu financeiro, ele prefere não mexer. Então, o mindset fixo, ele já fica configurado daquela forma. Ao contrário do mindset crescimento. As pessoas que têm mindset crescimento, muito embora ela tenha uma situação, aparece uma outra oportunidade, ele vai buscar, ele vai crescer, ele quer melhorar, ele quer dar um passo a mais. São os 2 mindset. E essa é também a diferença de um mindset e do outro. O mindset fixo, a pessoa, ela tem também um outro formato de vida. Nós encontramos o mindset fixo em pessoas que elas já atingiram um patamar, geralmente são gerentes, chefes, aonde eles não aceitam que outra pessoa possa ter uma opinião melhor que a dele. Ele sempre acha e sempre age como se ele fosse sempre o dono da verdade e que a ele cabe a última palavra. Já o mindset crescimento, não. O mindset crescimento, a pessoa aceita opiniões, ele adora novos desafios, ele adora crescimento. Então, essa é a grande diferença entre um mindset e outro. Quando os pesquisadores que eu citei, falei anteriormente, eles chegaram à conclusão que o mindset, nós não temos, não é só dessa vida. Como eu disse que é a forma configurada da mente, é a forma com que nós somos criados. São as crenças que nós temos à nossa volta, da sociedade, do nosso meio, do nosso trabalho, da nossa família, dos nossos pais. E essas crenças, elas são instituídas na nossa mente desde antes do nosso nascimento. De acordo com os pesquisadores anteriores, eles chegaram à conclusão que o mindset, ele nos atinge desde a 5ª geração. Cada geração vai passando para outra uma forma de vida. Geralmente é assim. Porque o seu pai fazia assim, porque seu tio faz assim, porque sua avó, seu avô, a forma de criar os filhos, porque a minha mãe criou assim. Isso tudo é uma questão de crença. Porque nós somos seres individuais. Cada pessoa tem uma forma, um modo de querer viver. Muitas vezes, por causa do mindset fixo, muitas pessoas deixam de ter a carreira desejada. Por quê? Porque foi incutido na sua mente que ele deveria ser médico, doutor, entre outras profissões. Por isso que nós encontramos tantas pessoas frustradas, porque elas não conseguiram mandar o seu mindset. Elas foram influenciadas pelos mindset anteriores. Então, é essa a razão. É uma questão do comportamento. E como eu disse anteriormente, foi incutido de geração em geração. Ocorre que Carol Dweck percebeu nas pesquisas dela que desde a mais tenra idade já dá para diferenciar o mindset.
das crianças. Ela desenvolveu umas pesquisas com crianças, na qual ela ficou maravilhada. Ela começou dando joguinhos, tarefas, jogos para as crianças e começou a observar. Tinha crianças que começavam e iam muito bem, mas os jogos eram fáceis. À medida que os jogos foram ficando difíceis, as crianças foram abandonando a brincadeira. Porém, ela teve um clique quando um menino, com um dos jogos mais difíceis, ele chegou perto dela, todo ansioso, esfregando as mãozinhas, e exclamou, puxou a cadeira dele para perto dela e disse: eu adoro desafios. E ela passou a observar aquela criança. Ele voltou para a atividade e continuou, até que ele conseguiu resolver o quebra-cabeça. Quando ele terminou, voltou para ela e disse: eu sabia que eu conseguiria resolver isso. Aí ela disse: essa criança já possui um mindset de crescimento. Porque é isso, quando a pessoa tem um mindset de crescimento, ele adora obstáculo, ele adora desafios, ele adora resolver os problemas, ele quer se superar. Esse é o mindset de crescimento. E aquela criança, ela já tinha o mindset de crescimento. Muito bem. Agora eu quero pontuar para vocês, eu já falei dos tipos do mindset, o que é o mindset, que não é determinante. Falar de mindset não significa dizer que a pessoa, se tem o fixo ou de crescimento, vai determinar o QI daquela pessoa, o grau de inteligência dela. Não quer dizer, se a pessoa tem um mindset fixo, que ela é mais ou menos inteligente. E também o de crescimento. Não é esse o fator que determina. A pessoa pode ter uma inteligência muito grande e, no entanto, ela ter um mindset fixo ou ter um mindset de crescimento. Não é um fator determinante. Então, como eu disse para vocês, nós não temos aqui a pretensão de esgotar esse assunto, porque ele é muito vasto. Porém, nós temos que dar alguns exemplos para vocês de mindset de crescimento, que vai completar exatamente isso que eu estou falando. Né? Nós observamos ao longo da nossa história. Eu vou citar aqui alguns exemplos de pessoas que foram consideradas de mindset de um QI muito abaixo da média. No entanto, tinha um mindset de crescimento oculto. Né? Eu estou falando aqui de Charles Darwin, por exemplo. Charles Darwin foi nada mais nada menos que o criador da Revolução. Ele disse que ele era considerado pelo pai dele, pelos mestres dele, um garoto comum e intelectualmente muito abaixo do padrão médio. No entanto, ele criou tantas maravilhas para a nossa sociedade. E é interessante, dentre muitas frases que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Percebam, ele fala sobre mudanças, que é uma das formas de mudarmos o mindset. Né? Não é porque nós temos ele fixo que ele vai permanecer fixo, nós podemos mudar isso. E Charles Darwin já dizia isso anteriormente. Tem que se adaptar às mudanças. Nós não podemos ficar estagnados, parados. Nós temos que procurar melhorar. Outro grande nome da história, Albert Einstein, físico e autor da teoria da relatividade. Ele ouviu, enquanto criança, simplesmente dos mestres dele que você não vai dar em nada. Imaginem, você, uma criança, ouvir, você não vai dar em nada. No entanto, ele foi autor da teoria da relatividade e muitas outras contribuições para a nossa humanidade. Ele dizia, em uma das suas frases célebres, ele dizia que toda ciência nada mais é do que o refinamento do pensamento cotidiano. Percebam.
Outro grande nome da história, e graças a ele estamos aqui hoje, Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada. Thomas ouviu de um de seus professores dizer que ele era burro demais para aprender qualquer coisa e decorar regras. Seu negócio era inventar coisas e muitas vezes sem menor sentido. Agora percebam o mindset do Thomas Edison. Sabe o que isso fazia com ele? Ele dizia que isso era o combustível para que ele continuasse, para que ele cada vez mais insistisse nas suas invenções. E eu quero falar também para vocês que ele registrou mais de 2.000 patentes, 2.332 patentes registradas. A frase dele era que a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo para vencer é tentar mais uma vez. Um outro grande inventor também, do mesmo tempo do Thomas Alva Edison, esse até um pouco menos conhecido, porque o nome dele não foi muito divulgado. Mas eu achei muito interessante trazer também esse nome para a nossa live de hoje. É Nikola Tesla. Ele teve uma grande contribuição com a humanidade porque ele nos deu a engenharia mecânica e a eletrotécnica. Ele trabalhou com Thomas Edison. Ele, quando veio da Sérvia, ele foi diretamente trabalhar com Thomas Edison. Mas ele era considerado pela sociedade como um louco, um antissocial, depressivo, misterioso, o que resultou em descrédito no mundo científico na época. As pessoas não davam crédito. Inclusive, algumas invenções dele, o crédito foi para outros inventores, nem foi para ele. E ele sabia de tudo isso. Ele sabia, esse invento é meu. No entanto, quem levava o crédito era outro. Mas ele continuava contribuindo para a humanidade. E ele dizia, dentre as suas frases, eu andei pesquisando e escolhi esta, porque esta, em 4 frases dele, todas 4 têm as mesmas, o mesmo sentido. Ele diz que o futuro vai mostrar os resultados e julgar cada um segundo as suas realizações. Então ele não estava preocupado com as críticas ou com o julgamento que acontecia com ele. Ele queria apenas criar, né? Muito bem. Não se esqueça, eu quero que vocês deixem aí o seu e-mail, tá? Para eu poder enviar o e-book para vocês. E também as perguntas, viu? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa assim bem íntima, se quiser também chamar depois no privado, eu terei o maior prazer em responder, viu? Não se esqueçam de deixar o e-mail para receber o e-book. Muito bem. Nós falamos dos grandes inventores mais antigos. Mas é necessário que nós voltemos à nossa realidade. E na nossa realidade, nós tivemos grandes gênios, grandes contribuições. Vamos citar aqui Steve Jobs e Bill Gates, os grandes gênios da nossa era tecnológica. Olha que coincidência, eles tinham muitas coisas em comuns. Bill Gates e Steve Jobs abandonaram a faculdade, respectivamente, aos 19 e 20 anos. E por quê? Eles não eram considerados alunos excepcionais, muito embora já dominassem os assuntos relacionados à área tecnológica. Mas tudo isso resultava no descrédito por parte dos professores, dos alunos, dos amigos. Eles eram considerados como os mero nerds, mas não passavam daquilo. Jamais teriam um trabalho de futuro. Imaginem. Steve Jobs fundou a Apple, criou o Macintosh, o iPod, o iPhone, o iPad e grandes filmes também da Disney. Foi produtor de grandes filmes. Steve Jobs tem frases maravilhosas, mas uma que eu achei muito interessante foi que ele diz: eu sempre fui atraído pelas mudanças mais revolucionárias. Não sei por quê, porque são mais difíceis. Elas são muito mais emocionalmente estressantes e geralmente você passa por um período onde todos lhe dizem que você fracassou completamente.
Então ele adorava desafios, ele adorava provar que ele tinha condição e que ele tinha capacidade. Bill Gates foi um dos fundadores da Microsoft. Ele tem uma frase maravilhosa: se você nasceu pobre, não é culpa sua. Mas se você morre pobre, a culpa é sua. Isso nos dá um exemplo claro de mindset fixo e mindset crescimento. Você pode nascer pobre, mas se você tiver um mindset fixo de que você não vai ser alguém na vida, que você não vai ter uma faculdade, que você não vai ter algo melhor, você vai continuar naquela situação. E a culpa é sua. Ao passo que se você quiser passar daquela situação, é só colocar em prática o mindset de crescimento, o progressivo. Temos também que destacar os fundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page. Ambos levaram a ideia para o Yahoo e receberam um não desse tamanho. A resposta do Yahoo foi que isso era um projeto de doutorado, mas que não ia adiante. E hoje, o Google é considerada a marca mais famosa do mundo. Uma das frases do Sergey, muito importante, é que ele dizia o seguinte: eu acho que há um temor existencial nos jovens de hoje. Eu não tinha isso. Eles enxergam montanhas enormes, onde eu vejo apenas uma pequena colina para escalar. Também outro exemplo de mindset de crescimento, né? Já o Larry, ele já dizia o seguinte: sempre entregue mais do que o esperado. Quer dizer, sempre faça além do que você pode. Muito bem, são os grandes nomes da nossa atualidade. Mas no atletismo e tantas outras áreas nós temos grandes gênios. Vou destacar um que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que é, na área do atletismo, Michael Phelps. Michael Phelps também era considerado um aluno de melhorar. E isso, meus amigos, em todas as áreas. Em todas as áreas. Nosso momento de desenvolvimento pessoal. Eu quero que todos vocês recebam também o e-book, como eu disse, todos aqueles que colocaram o seu e-mail, mesmo que não tenha colocado agora, depois pode entrar em contato também, que nós teremos prazer em enviar o e-book, que eu tenho certeza que vai aumentar um pouquinho mais o conhecimento e também responder as perguntas. Como eu disse no início, não foi nossa pretensão esgotar esse assunto. Esse é um assunto muito vasto e eu quero agradecer muito as pessoas que estiveram comigo aqui nessa live para compartilharmos esse momento de desenvolvimento pessoal. Boa noite, muito obrigada.